Então, retomando a nossa aula de Apocalipse, para quem está com o livro, estamos na página 39, e para quem está com o resumo, estamos na página 5. Vamos agora a Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Já lemos 15 versículos. Ele diz: E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Tá bom? Pois bem, então vamos ver esses títulos que ele aplica a Jesus aqui. Então, as 7 estrelas, como eu disse para vocês, eram 7 pastores, 7 homens que existiam nessas igrejas. Porque essas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, elas existiam na região chamada Ásia Menor. Mas também, eu disse para vocês, elas viviam uma determinada situação que representava a igreja de Jesus na história. Então, Jesus ter na sua mão direita, no seu lado direito, os 7 pastores, né, ou seja, eram pessoas de confiança nele, mostrando como que Jesus Cristo olha para os seus representantes aqui na terra. Então, ou seja, pessoas que ele tem ao braço direito dele. Podemos aplicar isso a todos os cristãos. Os pastores, aqueles que lideram, né? Mas também todos os cristãos, de alguma maneira, eles gozam dessa glória, né? Podem estar citados aqui nesse título. Você está à mão direita de Jesus, ok? Bom, e também espada de 2 fios. Eu sugeri aí até Efésios capítulo 6, versículo 17 para vocês, porque quando usa a expressão espada de 2 fios, está falando da palavra de Deus. Então, Efésios diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, por que espada de 2 fios? Porque era uma espada que ela cortava, ela era afiada nos 2 pontos. Então, quando ela entrava no organismo da pessoa, né, usado na guerra, não é, por exemplo, como uma faca que você sabe, tem até um lado que é meio quadrado e o outro tem corte. Não, ela era corte dos 2 lados, então significava que ela era mais determinante na sua operação. Tá bom? Então, por isso, uma espada de 2 fios, né, que ela realmente tinha um efeito especial. Bom, diz também que ele tinha o rosto como o sol. Por quê? Porque Jesus Cristo, em Malaquias 4:2, que eu coloquei aí como sugestão de leitura, ele aparece no Antigo Testamento e um dos títulos dele é Sol, como o Sol. Vocês vejam, aproveitar e botar um parênteses aqui para vocês, né? Olha só que coisa interessante. Vocês sabem que na história a Igreja Católica ela criticou alguns cientistas católicos por estes dizerem que o Sol era o centro do sistema solar. Na época eles falavam o centro do universo. E a Igreja Católica dizia que não, dizia que tinha que ser a Terra. Porque a Terra é onde está o homem, então tem que ser a Terra. Mas, na verdade, biblicamente falando, a Igreja Católica é péssima interpretação, né? Biblicamente falando, o certo é realmente o Sol ser o centro e não a Terra. As pessoas falam: a Igreja Católica perseguiu, a Bíblia está errada. Então, primeiro que a Bíblia ela não defende que a Terra seja o centro. E Jesus, como o mais importante, sempre sendo o centro de tudo, se ele é simbolizado no Sol, então ele é o centro. Tá ok? Ele é o mais importante. Então, quando a Bíblia fala, tá ok? De Jesus como sol da justiça, está dizendo isso. Ele é o centro, ele é o mais importante. Faz sentido você acreditar que ele seja o centro do sistema solar. Doutrinariamente falando, o que a Bíblia descreve? O Sol como centro do sistema solar. Porque ele é usado, então, para simbolizar Jesus, o centro da história, o centro da salvação. Tá ok?
Pois bem, além disso, eu sugeri aí também Mateus capítulo 17, versículo 2, quando ele se transfigurou no Monte da Transfiguração e o seu rosto resplandeceu como sol. Então, tem essa simbologia e o sol, ele é assim um símbolo de Jesus. Por isso, até que nós dizemos, quando a Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça, nós dizemos, e a igreja, ela é a lua da justiça, porque essa simbologia, ela é perfeita. A lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Em toda essa simbologia também do castiçal, é importante falar isso. A lua, ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. A igreja, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Jesus. Então, isso, nos estudos de tipologia, quando a gente estuda tipologia, uma das simbologias é essa. Nós vamos estudar tipologia, então o sol é Jesus, a lua é a igreja e a terra é o mundo. É assim que nós utilizamos. Então, até falamos, por exemplo, um eclipse, o que é um eclipse solar. O eclipse solar é quando a lua, ela entra na frente do sol, ela impede a luz do sol de chegar na terra, porque a luz do sol, ela chega na terra e ela chega na lua também. Okay? Então, quando a lua entra na frente do sol, a luz do sol não chega na terra. Isso é chamado de eclipse solar. Aí escurece, né? Às vezes acontece, todo ano acontece em alguma parte do mundo, né? Então escurece. Simbolicamente, se a lua entrou na frente do sol, é como se a igreja entrasse na frente de Jesus, se a igreja tomasse uma posição, né, de ela estar no controle das coisas, ela então estava impedindo a luz do sol, a luz de Jesus, de chegar na terra. E o eclipse lunar, quando a terra impede que a luz do sol chegue na lua, seria o mundo impedindo que a luz de Jesus chegasse na igreja. Porque a terra simboliza o mundo. No eclipse lunar, a terra, ela impede que a luz do sol chegue na terra. Tá bom? Pois bem, agora vamos ao versículo 17. Um pouquinho complicada essa parte de tipologia, mas vocês vão poder depois rever lá, está sendo gravado, para também não estender nesse ponto. Então, o versículo 17, e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, e dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, essa ação de cair, vocês devem tomar cuidado com o que alguns tentaram estabelecer esse movimento de cai-cai na igreja como algo, né, que seria normal, mas toma cuidado, porque esse movimento de cai-cai, que teve aí pessoas caindo pela igreja, normalmente é ligado à parapsicologia. São igrejas ligadas à parapsicologia, são igrejas calvinistas que foram organizadas no Brasil pela maçonaria. Eu já indiquei para vocês um livro, se quiser ler o livro, Rastro de Sangue, o Rastro Maçônico, ele conta como a maçonaria fundou igrejas batista calvinista pelo Brasil. É contado naquele livro, isso é público. Isso é público. Tá bom? O título do livro é Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue ou Rastro Maçônico. Então, essas igrejas fundadas por esse maçom, essas igrejas é que começaram esse movimento de juntar para a psicologia e colocar as pessoas para caírem nos templos. Tá bom? Isso é um falso pentecostalismo. Isso nasceu no calvinismo. Só para vocês saberem, tá bom? Essas igrejas desse batista maçom, ele era calvinista. Ele era calvinista, porque o calvinismo sempre andou de braços dados com a maçonaria, tá bom? Pois bem, eu sugeri aí também a leitura com vocês de Levíticos capítulo 9, versículo 24. E como último detalhe sobre esse negócio de cai-cai,
porque eles também apontam para Daniel, que também caiu, mas observe uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês. Tanto Daniel, vamos dizer, quando é falado que eles caem sobre o seu rosto, eles caem para frente, por causa do poder de Deus. Mas você pode ver que o que acontece nesses cultos de parapsicologia acontece igual acontece no espiritismo, a pessoa cai para trás. Você pode observar que isso daí tem até filmagens diversas das pessoas fazendo aí esses movimentos, está no YouTube. Pode ver, a pessoa cai para trás, igual no espiritismo. Ok? Pois bem, coloquei Levítico 9:24 para a nossa leitura, que diz: porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Então, o termo ele aparece aqui também nesse versículo. E Daniel 10:9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Então veja que o termo cair, veja que ele cai para frente, ele cai com o rosto em terra. Isso aconteceu na Bíblia, sim, mas o movimento que teve de pessoas caindo, esse movimento chamado Cai-Cai, dessas igrejas que envolve parapsicologia, espiritismo, né? Eles, pode ver que esse movimento de Cai-Cai é sempre a pessoa caindo para trás, como no espiritismo. Bom, Jesus prossegue, vamos dizer, se apresentando. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Né? E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bom, todo um tópico em que ele está, vamos dizer, se apresentando de forma poderosa, que vamos considerar, são homens, né? Nós que vivemos num período diferente da perseguição, vê o que estava acontecendo com o cristianismo, vamos dizer, era diferente do que eles esperavam um período de paz. O apóstolo Paulo havia avisado que o dia de Cristo não estava perto. Tá bom? Porém, mesmo assim, já tinham se passado 40 anos desde que o apóstolo Paulo escreveu isso. Para aqueles cristãos, estava na hora, até porque tinha um imperador louco com esse tipo de perseguição diferente, exigindo que os cristãos sacrificassem aos deuses. Aquilo, para os cristãos, eles viam diretamente, isso só pode ser uma operação do maligno, porque, vamos dizer, ataca diretamente a fé do cristão. E se ele não fizesse isso, ele morreria, né? Então, era realmente um período terrível. João estava preso, escapou, mas tinham muitos morrendo. Ok? Bom, então ele também se apresenta, tem as chaves da morte e do inferno. Eu citei aí Mateus 28:18, porque Jesus Cristo diz: todo poder me é dado no céu e na terra. É o significado de ter as chaves. As chaves significa controle. Então Jesus é a autoridade suprema. Chave significa controle, chave sobre uma casa. Quem fica com a chave, quem tem controle sobre aquela casa. Então, dizendo que ele tem controle sobre a morte e sobre o inferno, significa, desde que ele venceu na cruz, os cristãos podem ter essa esperança e ter de maneira correta. Qual é? Você, no momento da sua morte, ou se você vai ser arrebatado, você será levado diretamente diante de Jesus Cristo e ser recebido como ovelha, né? E ser dito para você aguardar a ressurreição. Não existe passagem por purgatório, não existe nada disso. E a garantia que você vai ressuscitar, porque, claro, se Jesus não vence, os homens, eles não tinham como ressuscitar. Então agora ressuscitar e receber um corpo incorruptível. Por isso ele controla a morte. E também controla o inferno. Não? Mesmo aquelas pessoas que, quando morreram, já foram enviados para um local de sofrimento, que esse local ele já existia, está lá na história do rico e Lázaro, o inferno, Jesus Cristo também tem controle sobre aquele local.
esses quadros que normalmente se faz do inferno, Satanás sentado lá num trono e reinando no inferno, né? Na verdade, Satanás ele não tem, vamos dizer, um controle sobre o inferno. Quem tem controle sobre o inferno é Jesus. Quem tem o controle sobre o inferno é Jesus, que é, vamos dizer, o local onde as almas aguardam para sofrerem o juízo. Podemos dizer até que Satanás ele não está lá nem festejando isso. Satanás festeja a ida delas, infelizmente, para lá, para esses lugares. Né? Ele está, como a Bíblia diz, de rodear a terra e passear por ela, tentando atrapalhar a vida da igreja. Então, quem controla o inferno, vamos dizer, é Jesus. Quem determina quem é que vai para esse local de sofrimento é Jesus, ele é o juiz. Bom, o versículo 19, então vem uma ordem para João. Olha, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Bom, é uma referência à revelação inicial do Apocalipse, né? Ou seja, tudo que você já tem visto, tá bom? E isso fala das coisas que são, as coisas que estão acontecendo nos dias que João é revelado. Então está representando. E as coisas que são. Tá bom? E depois, as que depois destas hão de acontecer. Ou seja, ele coloca mais uma divisão no Apocalipse, pelo menos para o momento que João está sendo revelado. Então, as coisas que ele tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. As coisas depois dessas hão de acontecer a partir do capítulo 4, como eu falei para vocês. E tem 1.19.3 aí na página 42 do livro. Né? As coisas que depois destas devem acontecer começam no capítulo 4, porque ele está dizendo as que são é exatamente a questão das 7 cartas, que simbolizam 7 eras. E depois dessas 7 eras, que é então interpretado como o tempo de existência da igreja aqui na Terra, isso vem o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja e a grande tribulação. Então, vejam, nós vamos falar, claro, diversas vezes durante essa leitura do Apocalipse sobre arrebatamento da igreja, como aparece. Esse aqui é o momento que nós acreditamos que a igreja é arrebatada. As coisas que são, vamos dizer, essa era da igreja que eles estavam vivendo, estava em meio à revelação dos 7 castiçais, das 7 estrelas, tá bom? E dessa carta que vai ser mandada às 7 igrejas. Essas são as coisas que são. E as que depois destas hão de acontecer. Aí já vai retratar a partir do capítulo 4, ou seja, a grande tribulação em diante. Tá bom? Bom, o versículo 20... que é o último versículo desse capítulo, ele diz o seguinte: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro são as sete estrelas, são os anjos das 7 igrejas, e os castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, uma explicação, eu tinha até lido esse versículo com vocês, para ficar claro. Essas 7 cartas que nós vamos estudar no capítulo 2, elas são cartas dirigidas a igrejas que elas existiam de fato, tá bom? E essas cartas, essas igrejas estavam vivendo uma determinada situação ou de perseguição. Tinha local que a perseguição era maior do que numa outra determinada cidade. Isso é verdade. Por exemplo, Éfeso era uma cidade mais complicada, porque lá estava o templo de Diana dos Efésios. Então, era um local onde, às vezes, o apóstolo Paulo teve mais problemas lá.
Okay? Mas tem outras cidades com características, como nós veremos, Pérgamo, onde essa igreja estava, a cidade de Pérgamo, diz que ela era uma cidade muito voltada para a religião também do imperador, para o culto ao imperador, queimar incenso ao imperador. Então, as situações que as cidades estão vivendo e que a igreja confronta, né, representa também 7 eras da igreja na história.